Após o fim do casamento por contrato, peguei 50 milhões de ienes do CEO deslumbrante e aluguei um terreno com montanhas e água fora da área de Recife. Vivi uma vida campestre, assim que pensei que não teria mais contato com ele. Sua visita repentina perturbou todos os meus planos para o futuro. Meu nome é Shenle. Tenho 22 anos. Recém-formada, a caminho de casa em uma noite, salvei uma linda garota que estava em coma devido a um acidente de carro. E prestes a ser queimada viva. Depois de levá-la ao hospital, por ser muito tarde, fui embora sem me despedir. De qualquer forma, a família dela veio ao hospital, então não importava mais para mim, certo? No entanto, quando pensei que não teria mais contato com ele, 10 dias após o acidente de carro, ele e sua família apareceram em minha casa. Toque, toque, toque. Eu, que estava dormindo até tarde em casa, fui subitamente acordada pelo som da batida na porta. Peguei meu celular e vi. Eram 10h21 da manhã. Lembro-me de não ter pedido delivery nem feito compras online. Quem estaria batendo na porta? E eu não devia aluguel nem nada. O proprietário também não viria me procurar. Enquanto eu me perguntava quem estava batendo na porta, outra batida soou lá fora. E uma voz clara e melodiosa veio junto. Tem alguém em casa? Fiquei paralisado com aquela voz. Só de ouvir a voz, tinha certeza de que a dona devia ser uma mulher muito bonita. Mas por que uma mulher viria me procurar tão cedo pela manhã? Será que novos vizinhos se mudaram para o lado? Sem tempo para pensar mais, pois a batida na porta soou novamente. Então respondi rapidamente, tem gente em casa, já vou. Ouvindo minha resposta, a batida na porta parou. Levantei-me rapidamente, ajeitei o cabelo e a roupa. E fui até a porta e a abri. Imediatamente, meus olhos pousaram em uma mulher jovem e extremamente bonita. Jovem, você nos permite entrar para conversar? Ao ouvir minha pergunta, o homem de meia idade respondeu primeiro, claro. Podem entrar, sintam-se à vontade no sofá. Vendo que os três não pareciam ser mais pessoas, deixei o espaço para eles entrarem. A casa que aluguei tem um layout de um quarto e uma sala. Na sala, há um sofá que gastei 500 ienes para comprar. É perfeito para 3 pessoas sentarem. Depois que os 3 se sentaram no sofá, virei-me e fechei a porta, e fui até a geladeira, para pegar uma garrafa de cola para eles. Não sabia quem eram, mas sabia que era o mínimo que eu podia fazer. Em seguida, o homem de meia idade continuou a perguntar, jovem, você se lembra de ter salvado uma garota em coma devido a um acidente de carro há 10 dias? Uma garota em coma devido a um acidente de carro? Ao ouvir essa palavra-chave, de repente me lembrei da motorista daquela noite. Em seguida, olhei para a jovem sentada à direita do homem de meia idade. Ao ver meu olhar, ela também piscou e deu um sorriso adorável. No entanto, foi essa expressão que finalmente me fez entender por que senti uma sensação familiar ao vê-la pela primeira vez. Então ela era a motorista daquela noite. Pensando nisso, fiquei um pouco mais esclarecido e disse, lembrei. Você é a motorista daquela noite. Pensei que a achei familiar quando a vi. Então, vocês vieram me ver e finalmente se lembraram da identidade dela. A jovem também sorriu e disse, finalmente se lembrou de mim. Muito obrigada por me salvar naquele dia. Se não fosse por você, eu já teria virado cinzas. Por isso viemos agradecer. Há algum tempo, devido aos assuntos do nosso grupo, não conseguimos vir agradecer. Pedimos sinceras desculpas. Sim. Meu nome é Liu Huyan. Pode me chamar de Liu Yan. Este é meu pai, Liu Júnior. Esta é minha mãe, Zhang Wamei. Liu Huyan e Shenle também sorriram. Apresentou-os. Olá, meu nome é Shenle. O Lê de Feliz. Podem me chamar de Alê. Após as apresentações, Liu Huyan explicou o motivo da demora. Aparentemente, o acidente de carro dela foi proposital. Durante esse tempo, eles precisaram lidar com essa questão, então não tiveram tempo de vir pedir desculpas. Assim que resolveram todos os problemas, vieram imediatamente. Embora Liu Huyan não tenha especificado os detalhes, pude perceber pela voz dela que ela estava extremamente furiosa com o assunto. Mas é claro, ser forçada a um acidente de carro e ainda quererem te matar. Quem ficaria feliz? Depois que Liu Huyan terminou de falar, os 3 se levantaram e se curvaram para mim. Fiquei assustado. O presidente e a vice-presidente de um grupo bilionário se curvaram para um Zé Ninguém como eu. Quem aguentaria isso?
Apesar de tentar impedi-los, cedi à insistência deles e aceitei com relutância. No final, deixaram um cartão bancário com 5 milhões e me deram 3 promessas. Se eu tivesse algum problema no futuro, poderia procurar a ajuda deles. Mesmo que eu pedisse para entrar no Grupo Liu, para um cargo gerencial, essa promessa também seria válida. Não dei muita atenção a essa promessa. Afinal, não quero precisar da ajuda deles um dia, e não acho que terei mais contato com eles no futuro. No entanto, os 5 milhões que eles deram me interessaram bastante, porque isso é muito importante para meus planos futuros. Por isso, aceitei sem hesitação. E Liu Huyan e os outros, ao verem que não recusei o agradecimento, ficaram aliviados. Para famílias ricas como a deles, o pior é dever favores. E ainda mais um favor de salvar a vida. Por isso, depois que aceitei os presentes, eles logo foram embora. Depois de vê-los partir, fechei a porta suavemente e pulei de excitação pela casa. 5 milhões. É algo que muitas pessoas jamais ousariam imaginar em uma vida inteira. E eu só salvei alguém por acaso e ganhei isso. Se contasse isso, não faria os outros morrerem de inveja? Realmente, fazer o bem sempre traz recompensa. Acedi ao site do banco no meu computador e, ao ver os 5 milhões em meu saldo, minha excitação finalmente se acalmou. Embora 5 milhões seja muito, ainda é uma grande diferença para o meu plano. Sim, eu tinha um plano desde pequeno. É comprar um terreno nos arredores da cidade e transformá-lo no meu refúgio dos sonhos, com as flores e plantas que eu quisesse, legumes, frutas, e criar alguns animais, e um pequeno lago com peixinhos. Quando tivesse tempo, eu poderia filmar e fazer transmissões ao vivo. No final, traria meus pais para viverem aqui. Este era o meu sonho de vida. Mas, infelizmente, para realizar este sonho, eu precisaria de pelo menos 30 a 40 milhões. E eu agora só tenho 5 milhões. Ainda estou muito longe. Ai, será que ainda vou conseguir realizar este sonho nesta vida? Desliguei o computador e voltei para a cama para dormir. Hoje é sábado, não trabalho. Basicamente, eu escolho ficar em casa, relaxando. Só aos domingos eu saio para me divertir. Ou faço alguns trabalhos extras para ganhar algum dinheiro. E assim, mais uma semana se passou, com os 5 milhões que ganhei. Minha vida não mudou muito. Ainda é a rotina empresa-casa. Quando tenho tempo, vou ao mercado comprar ingredientes para fazer alguns pratos deliciosos para me recompensar. Afinal, agora tenho dinheiro, não preciso mais economizar com comida. Mas, no sábado, como de costume, dormi em casa para recarregar energias, planejando dormir até a tarde, mas fui acordado novamente por batidas na porta de manhã. Quem é? De manhã? Acordando do meu estado de torpor. Falei um pouco irritado, mas para minha surpresa, uma voz familiar veio de fora da porta. TRNLC, sou eu, Lu NHIN. Ao ouvir essa voz, fiquei um pouco confuso. Por que essa moça rica veio novamente hoje? Pelo que eu sei, já aceitei o agradecimento deles e a dívida de gratidão também foi paga. Se já foi paga, então essa moça rica não deveria mais vir me procurar. Mas ela já veio até a porta, não seria bom não abrir. Então respondi e levantei-me rapidamente para abrir a porta. Ah, sim. É a senhorita Lu. Espere um pouco, já vou. Como não tenho o hábito de dormir nu, não precisei me vestir. Caminhei rapidamente até a porta, abri-a e vi o rosto frio e a beleza deslumbrante de Lu NHIN parada ali, olhando para mim. Ao cruzar o olhar com ela, fiquei um pouco envergonhado e desviei rapidamente. Embora eu me considere. Embora eu seja bastante bonito, mas para uma beleza de 100 pontos e 98 pontos como ela, e ainda por cima vice-presidente de um grupo bilionário, Liu Huyan, que está no topo em termos de valor, status ou aparência, sinto que minha própria beleza é como a de uma pessoa comum. Por isso, assim que nossos olhares se cruzaram, abri espaço para ela entrar. Como na semana passada, tirei uma lata de Coca-Cola da geladeira para ela, embora ela não a tenha bebido na última vez. Mas isso não me impede de praticar a etiqueta, afinal, não tenho outras bebidas na minha geladeira além de Coca-Cola. No entanto, para minha surpresa, desta vez ela bebeu, com um barulho de tilintar. Liu Huyan abriu habilmente a Coca-Cola, tomou um gole e se virou para me olhar. Parecia ter algo a dizer, mas também parecia envergonhada de falar, e eu não sabia o que ela queria dizer, então só podia esperar que ela dissesse. Assim, eu a olhei, ela me olhou, e nós dois caímos em um silêncio um tanto constrangedor. Senhorita Liu, Shenle,
Assim que eu estava prestes a quebrar o silêncio, nós dois falamos o nome um do outro ao mesmo tempo, o que nos deixou ainda mais constrangidos. Mas Liu Huiyan, afinal, é alguém que pode estar em um grupo bilionário. Embora seja vice-presidente, mas é de sua própria família, mas isso não impede suas habilidades. Então ela rapidamente se recompôs. Então ela disse, Shen Li, na verdade vim aqui para te pedir um favor. Este favor é muito simples e eu te darei uma recompensa. Liu Huiyan ficou um pouco sem graça enquanto falava. Sem continuar. E eu, ao ouvir a palavra recompensa, meus olhos brilharam imediatamente. Com o hábito deles de dar 5 milhões de atuações, se eles vieram me procurar para ajudar desta vez, a recompensa não deve ser pequena. E se for, pensando nisso, dei um tapa no meu peito. Senhorita Liu, por favor, que favor é? Diga diretamente, se eu puder ajudar, com certeza não recusarei. Talvez por ter recebido minha confirmação. Liu Huiyan me contou o problema para o qual precisava de minha ajuda. Vim aqui, na verdade, para você e eu. Com as hesitações de Liu Huiyan, finalmente entendi por que ela estava envergonhada de dizer o resto. Acontece que ela veio aqui para propor um casamento comigo. Claro, casamento falso. Na verdade, é para registrar o casamento comigo e depois nos divorciarmos em 3 anos. Durante este período, preciso desempenhar o papel de marido, ficar ao lado dela e cuidar dela, ambos fingindo ser muito amorosos, para desanimar aqueles herdeiros ricos. Quanto ao motivo, é porque depois que Liu Huiyan assumiu o cargo de vice-presidente do Grupo Liu, os vários herdeiros ricos que a perseguiam começaram a aumentar, e Liu Huiyan sabia muito bem o motivo de sua perseguição. Nada mais é do que querer o Grupo Liu. Embora houvesse muitos antes, não era tão exagerado quanto agora. Além disso, as indústrias sob o Grupo Liu cobrem uma área muito ampla, então há muitas empresas cooperadas. E entre os herdeiros ricos que a perseguiam, basicamente, são os filhos dos CEOs dessas empresas. Portanto, para a estabilidade do desenvolvimento do grupo, ela não pode ser muito dura. Danças, rap, etc. Todo tipo de operação sem fim, a deixou incapaz de suportar. Esses herdeiros ricos em seus olhos são tão infantis quanto alunos do ensino fundamental. Ela não tem nenhum interesse. Sem outra alternativa, ela procurou a ajuda de sua melhor amiga, e sua melhor amiga não a decepcionou. Ele pensou em uma maneira de resolver isso, casar para acabar com as esperanças desses ricos herdeiros. Quando ele ouviu sua melhor amiga analisar os benefícios dessa abordagem, o primeiro alvo em que ele pensou foi em mim. Por causa disso, ele sabia que eu estaria em casa no sábado. No sábado passado, eu disse a eles que eles vieram logo de manhã. Então, você pretende resolver o problema de ser frequentemente assediado por esses herdeiros ricos por meio desse método? Depois de ouvir a explicação dele, eu levantei minhas dúvidas. Sim. Liu Huiyan olhou para mim e respondeu afirmativamente. Esses são todos os herdeiros ricos famosos de nossa cidade. Eles dirigem carros de luxo que valem dezenas de milhões quando saem. Como uma pessoa comum, como eu poderia competir com eles? Não quero ser desonesto. Senhorita Liu, por favor, encontre outra pessoa para este favor. Sinto muito. Depois de ouvir a confirmação de Liu Huiyan, eu não pude deixar de respirar fundo e rejeitar. Meu Deus, embora eu estivesse interessado na recompensa que ele propôs, eu não sou idiota. Se eu me casasse com ele, não me tornaria o alvo desses herdeiros ricos? Durante o casamento, talvez não haja problema. Mas depois do divórcio, onde eu iria? Eu definitivamente não conseguiria lidar com esses herdeiros ricos. Embora vivamos em uma sociedade regida pela lei agora, talvez não precise me preocupar muito com o perigo de vida, mas esses herdeiros ricos certamente teriam outras maneiras de me tornar insustentável nesta cidade. Portanto, eu definitivamente não poderia aceitar este trabalho. E Huiyan ficou um pouco ansiosa quando me ouviu recusar. Com sua personalidade, o número de mulheres que ele conheceu e considerou amigas desde a infância nunca ultrapassou 5. E essas mulheres são suas primas ou algo assim. Embora ele não se considere afetado pela beleza, ele realmente não gosta de interagir com mulheres de fora, então ele não consegue encontrar ninguém qualificado para ajudá-lo a resolver o problema atual. Portanto, eu, um homem com a aura de Salvador, sou sua única escolha. Shen Li, não se apresse em recusar. Eu sei que isso é arriscado para você, mas agora é uma sociedade regida pela lei. Ninguém mais vai se arriscar por mim para cometer esse tipo de crime.
Não vale a pena. No máximo, eles fariam alguns pequenos movimentos que não são dignos de menção, mas posso garantir a você que esses pequenos movimentos não o afetarão em nada. Mesmo depois que nosso acordo terminar, posso garantir que você não será afetado por essas pessoas depois. Posso escrever tudo isso em nosso contrato. Além disso, você não quer saber a recompensa que estou disposta a lhe dar? Depois de ouvir a explicação de Liu Huiyan, eu comecei a hesitar. Com a garantia do contrato, seria realmente mais seguro. No entanto, enquanto eu ainda estava hesitando, Liu Huiyan falou novamente. 50 milhões. Shen Li, se você concordar em me ajudar, oferecerei a você uma recompensa de 50 milhões e ficarei com você por 3 anos, com uma recompensa anual de 10 milhões. Após o término do nosso acordo, darei mais 20 milhões. O quê? 50 milhões. Quando ouvi esse número, fiquei instantaneamente chocado. Esta jovem dama, sua generosidade é realmente extraordinária. Ela pediu 50 milhões de uma vez. Se eu tivesse esse dinheiro, meus sonhos não seriam realizados diretamente? E ainda a vitória. Nesse caso, por que eu ainda teria medo desses herdeiros ricos? Se eles vierem me incomodar, não me importo de deixá-los provar o que pratiquei por mais de 10 anos. A força do Tai Chi. Pensando nisso, eu me senti um pouco envergonhado e mudei minhas mãos para dizer: Xixi, senhorita Liu, isso. Dizem que ajudar os outros é uma virtude tradicional nossa. Eu não gosto de ver uma garota sendo assediada por esses ricos de segunda geração. Então, não sei quando vamos assinar um acordo. Eu definitivamente usarei todo o meu esforço para protegê-la de todo assédio. Falando nisso, bati no meu peito. Originalmente, Liu Huiyan tinha um pouco de medo que eu recusasse novamente. Inesperadamente, depois que ela mencionou a recompensa, ela me viu mudar de atitude imediatamente. A velocidade dessa mudança excedeu suas expectativas, fazendo com que ela ficasse um pouco atordoada. E eu, vendo-a assim, fiquei imediatamente ansioso. Será que ela me viu aceitar tão rápido e quer voltar atrás? Isso não pode acontecer. Se ela voltar atrás, de onde eu conseguiria 50 milhões? Como eu realizaria meu sonho? Sem tempo para pensar muito, eu a lembrei novamente. Senhorita Liu. Ouvindo meu lembrete, Liu Huiyan finalmente voltou a si e respondeu rapidamente. Se é assim, então vamos assinar o acordo imediatamente. Eu já trouxe o acordo, dê uma olhada. Há algo que você queira adicionar? Vamos discutir novamente com calma. Dizendo isso, ela tirou de sua bolsa 3 cópias do acordo. Vendo seus movimentos, ela estava claramente muito bem preparada. Peguei as 3 cópias do acordo e comecei a lê-las cuidadosamente. Embora Liu Huiyan estivesse me pedindo ajuda, era impossível que ela fizesse truques no acordo, mas um acordo de cooperação ainda precisa ser lido. É um respeito para consigo mesmo e para com os outros. Depois de ler o acordo, não encontrei nenhum problema. Liu Huiyan escreveu claramente no acordo algumas condições, incluindo a remuneração, quais trabalhos eu preciso fazer, e quais garantias Liu Huiyan me dará após o término do acordo, como depois do casamento. Eu precisaria me mudar para a casa de Liu Huiyan e assumir a responsabilidade de um genro que mora na casa da noiva. Sim, é um genro que mora na casa da noiva. Essa identidade é mais igualitária e tem mais força persuasiva do que um casamento comum, afinal, o grupo Liu não poderia deixar sua filha se casar com uma pessoa comum. E ainda mais uma pessoa comum que não apareceu ao lado de Liu Huiyan antes. Portanto, nessas circunstâncias, não é natural usar a desculpa de um relacionamento e casamento. Então, a melhor maneira que resta é naturalmente ser um genro que mora na casa da noiva. Um genro que mora na casa da noiva precisa da aprovação dos mais velhos. Os mais velhos de Liu Huiyan já concordaram. Mesmo que nós dois não sejamos amorosos depois de casados, não é da conta de forasteiros. Dessa forma, a possibilidade de o relacionamento ser exposto é eliminada. Portanto, depois de ler o conteúdo descrito no acordo, não encontrei nada a ser acrescentado. Assinei rapidamente meu nome no acordo. E devolvi o acordo para Liu Huiyan. Depois que Liu Huiyan também assinou seu nome, este acordo entrou oficialmente em vigor. Em seguida, Liu Huiyan tirou mais 2 contratos de sua bolsa e disse para mim: Shen Li, para ter mais segurança, quero que você seja meu assistente pessoal por esses 3 anos. As responsabilidades deste cargo são muito simples. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar a mim ou à minha secretária. Este é um contrato de trabalho, pode dar uma olhada. Shen Li. Peguei o contrato que Liu Huiyan me deu e comecei a ler devagar. As tarefas deste cargo não eram muitas.
Parecia de fato muito simples, principalmente lidar com assuntos triviais, como fazer café, fazer chá, descer para comprar algumas coisas, organizar alguns documentos, ser motorista quando saímos, etc. No entanto, quando vi o salário de contratação escrito, minhas mãos não conseguiram se conter e peguei rapidamente uma caneta. Assinei meu nome no contrato. Brincadeira! Um trabalho com salário de 100.000 por mês. Seria um pecado não aceitar imediatamente. Ok, que nossa colaboração seja bem-sucedida. Vendo que seus objetivos foram alcançados tão facilmente hoje, o rosto orgulhoso e levemente frio de Liu Huiyan também se abriu em um sorriso encantador. Que nossa colaboração seja bem-sucedida. Apertei a mão que Liu Huiyan me estendeu. Respondendo com um sorriso, soltei a mão após o aperto. Em seguida, Liu Huiyan falou novamente, nesse caso. Então eu vou voltar agora. Na quarta-feira da semana que vem, mandarei alguém para buscá-lo no cartório para registrar o casamento e, na quinta-feira, te levarei à empresa para começar a trabalhar. Antes disso, você pode resolver seus problemas de trabalho. Se houver algo que não possa resolver, pode me contatar novamente. Este é o meu WeChat, vamos nos adicionar. Dito isso, ambos pegamos nossos celulares e adicionamos um ao outro no WeChat. Em seguida, Liu Huiyan se foi, deixando apenas um leve perfume no ar. E assim, comecei os 3 anos de trabalho como marido falso. 3 anos passaram rapidamente. Durante esse período, para conseguir perfeitamente 50 milhões de recompensa. Para satisfazer os clientes. Como marido, não. Deveria ser genro. A interpretação deste papel foi meticulosa. Com sinceridade, sem mencionar os filhos de famílias ricas, até o pai e a mãe de Liu Huiyan. Assim como seus avós e parentes quase me reconheceram como o verdadeiro genro. Afinal, para interpretar de forma mais realista, gastou-se muito esforço na alimentação, vestuário, moradia e transporte de Liu Huiyan. Sempre que ela ficava doente, eu aparecia ao lado dela pela primeira vez para cuidar dela, fazer sopas medicinais para ela se recuperar, e também cuidar de seus pequenos caprichos ocasionais. Na verdade, eram problemas de trabalho. Na posição de assistente pessoal, eu também me esforcei ao máximo para usar minhas habilidades. Embora o nosso casamento fosse por acordo e a nossa relação não fosse genuína, ela nunca me escondeu os seus problemas no trabalho. Em vez disso, desabafava e partilhava comigo assim que surgiam, e eu dava-lhe alguns conselhos. Embora a maioria deles não fossem muito úteis, Liu Huiyan ouvia atentamente. Isto pode ser considerado a nossa cumplicidade. Claro, como a filha mais velha da família Liu. Não me preocupei com as tarefas domésticas, pois os empregados e secretários tratavam de tudo. O que eu fazia era focar-me na comida. Para que ela pudesse ir trabalhar todos os dias, levava-lhe a comida que ela gostava e cozinhava-lhe o que ela gostava em casa. Para além da minha experiência culinária acumulada ao longo dos anos e do meu talento para a cozinha, desenvolvi especialmente vários novos pratos e sobremesas para Liu Huiyan. Mais tarde, até criei alguns pratos especiais para os seus familiares, como refeições medicinais e pratos com medicina chinesa. Isso aguçou o paladar deles de tal forma que, mesmo os mais velhos, depois de comerem as minhas refeições medicinais e pratos com medicina chinesa, sentiram uma melhoria significativa na sua saúde. Por exemplo, o avô de Liu Huiyan, Liu Shugu, sofria de artrite e dor nos pés, que piorava em dias de chuva e só podia ser aliviada com remédios chineses, sem cura. Depois de comer os meus pratos com medicina chinesa durante algum tempo, a sua condição melhorou gradualmente. Então, a família dela é a minha família. Para minha família, não tenho restrições. Isto pode ser considerado uma falha do sistema. Graças aos meus sogros, embora nos últimos 3 anos eu tenha cuidado de Liu Huiyan sem que ela se apercebesse, também me senti muito feliz quando estava com a família Liu. Principalmente porque, graças ao meu papel de salvador e à minha ajuda a Liu Huiyan para se livrar da sua situação com os filhos de famílias ricas, o pai e a mãe de Liu Huiyan, e os seus avós, não me trataram como um estranho, mas sim como um amigo de Liu Huiyan. Portanto, no primeiro mês, a minha relação com eles era como visitar os pais de um amigo pela primeira vez. A mudança na nossa relação começou numa noite de sábado, tarde da noite. Na altura, Liu Huiyan disse que não conseguia dormir e, enquanto navegava nas redes sociais, sentiu fome. Por isso, perguntou-me se eu podia levá-la a comer alguma coisa na rua. Não esperava que a filha bilionária
Também sentisse fome. No entanto, como já passava da 1 da manhã, eu não estava muito disposto a sair. Afinal, voltaríamos às 3 da manhã ou mais tarde, e eu não estava com fome. Por isso, voluntariei-me para lhe fazer uma taça de noodles. Liu Huyan concordou. Com as minhas habilidades culinárias, fiz-lhe uma taça de noodles. Então fui para a cozinha e, na maior velocidade, fiz-lhe uma taça de ramen de carne de porco estufado estilo Shen. Dizer que era carne estufada significa que usei um método especial para fazer. Afinal, se fosse feito da maneira normal, levaria pelo menos várias horas para fazer a carne estufada. Assim, quando a carne estufada estivesse pronta, já seria de manhã. Embora tenha usado um método especial, o porco cozido feito dessa forma fica um pouco inferior em textura, mas o aroma não é afetado. No entanto, mesmo que a textura seja um pouco inferior, é apenas em comparação com o porco cozido que eu faço usando métodos normais. Não é em comparação com o porco cozido que está atualmente no mercado. Quando segui o aroma até a sala de jantar, vi Liu Huyan como se ela não comesse há dias, comendo freneticamente. A cena realmente virou a percepção que eles tinham da filha. E Liu Huyan, que estava comendo tão gostosamente naquele momento, naturalmente não sabia que seus pais já estavam atrás dela. Foi só depois que eu a lembrei que ela notou. No entanto, ela não só não ficou envergonhada, como até os elogiou repetidamente. O resultado final foi previsível. A pedido um pouco envergonhado do senhor e da senhora Liu, eu fiz uma tigela para vocês. Como ainda sobrou bastante porco cozido do lote anterior, 2 tigelas de macarrão instantâneo com porco cozido perfumado ficaram prontas rapidamente. Vendo os 3 em estado de comer freneticamente, eu não pude deixar de mostrar um traço de orgulho. Minha culinária é realmente ótima. Depois de terminar, é claro que não os incomodei enquanto comiam e escolhi voltar para dormir. A partir dessa vez, eu gradualmente conquistei o estômago deles. Embora as refeições diárias ainda fossem feitas pelos chefes que eles contrataram, depois de provar a comida que eu fiz, essas refeições, que antes pareciam boas, tornaram-se apenas refeições para saciar a fome. Portanto, todo fim de semana ou feriado, Liu Huyan e sua família expressavam o desejo de que eu cozinhasse. E eles ofereceram uma taxa de trabalho de 5.000 yuans por refeição normal e 10.000 yuans por refeição em feriados. Não posso deixar de dizer que ser rico é realmente bom. Eu aceito esse trabalho. Idiota quem não faria isso, ganhando pelo menos 10.000 por dia. Se incluirmos o café da manhã, seriam 15.000. Esse trabalho, só um tolo não faria. Em um mês, seriam pelo menos 40.000, no máximo 60.000. Se houver feriados, será mais. Em um ano, serão cerca de 50 a 60.000. Se adicionarmos o custo de preparo de algumas refeições medicinais e remédios chineses, será ainda mais. E nesses 3 anos, além da taxa de trabalho paga, a cada ano novo e feriado, eu também recebi envelopes vermelhos de presentes dos mais velhos de Liu Huyan, ou parentes. Essas pessoas são todas ricas, e cada presente era de dezenas de milhares. Portanto, nesses 3 anos, além dos 50 milhões de taxas acordados, o salário e bônus de assistente pessoal, as taxas de trabalho e os envelopes vermelhos em feriados, recebi um total de quase 9 milhões adicionais. Ah, que sensação boa estar em um lugar aconchegante! Se o acordo não fosse apenas por 3 anos, eu faria esse trabalho para sempre. Claro, isso só posso sonhar. Que medo! Quando eu e Liu Huyan saímos do departamento de registro civil, senti que meu humor estava nas nuvens. Porque eu estava prestes a começar a construir meu sonho. Liu Huyan, vendo-me sair do departamento de registro civil, seu sorriso não parava. Isso a deixava com um pouco de raiva, um pouco de frustração e um pouco de tristeza. Ela não entendia por que se sentia assim. Era apenas um casamento de acordo. Depois que o acordo terminasse, deveríamos nos separar pacificamente. Além disso, ela não achava que tinha se apaixonado por mim, mas por que ela se sentia assim? Ela, sem pensar por um momento, sugeriu: Aile, a sua nova casa já foi renovada? Se ainda não estiver renovada, vocês podem continuar a morar na minha casa por mais tempo. Depois de renovada, mudam-se, não será tarde demais. Na verdade, o meu acordo com Liu Huyan terminou há 3 dias. Mas, como tenho estado ocupado recentemente, não tive tempo de tratar do registro de divórcio.
Isso também significa que temos de esperar pelos 30 dias de período de reflexão. Só depois poderemos tratar do divórcio formal. Agora, depois de sair do gabinete de assuntos civis, estou a pensar em como construir o meu pequeno jardim. Por isso, não notei as emoções diferentes no rosto de Liu Huyan, mas sorri e respondi. Não precisa, senhorita Liu. A casa já está toda renovada. Por isso, não vamos incomodar vocês mais. Vemo-nos daqui a 30 dias. Diga. Dirigi-me para o meu carro estacionado na beira da estrada, liguei o motor e saí em direção aos arredores da cidade. O meu carro é um Xiaomi SU7 Max. Comprei-o no mês passado, porque considerei que após o fim do acordo, já não poderia conduzir o carro da família Liu. Por isso, encomendei um carro com antecedência. Com os fundos que tenho agora, comprar um carro de 300 mil yuans. É naturalmente muito fácil. E Liu Huyan, que ficou para trás naquele momento, estava prestes a falar. Mas sem saber o que dizer, ela só pôde ver-me entrar no carro e desaparecer lentamente à sua frente. De repente, uma emoção quente e úmida começou a encher a sua mente. Como se tivesse perdido algo, o que a fez sentir-se muito desconfortável. Mas agora eu já tinha ido embora de carro. Mesmo que ela tivesse algo a dizer, já era tarde demais. Assim, a presidente Liu, que normalmente se mostrava fria perante os outros, tornou-se agora como uma mulherzinha abandonada, a olhar para as minhas costas a afastar-me. Liu Huyan deu uma forte batida no chão com o pé. Este tipo saiu sem hesitação. Será que ele não tem nenhum pensamento ou sentimento por mim? Antes ele chamava-me Huyan, Huyan. Num piscar de olhos, mudou para a senhorita Liu. Mudou tão rápido. Sem outra opção, Liu Huyan teve de voltar para o seu carro e dirigir-se à casa da sua melhor amiga. Uma hora depois, na casa da melhor amiga de Liu Huyan, Huyan. Não disseste antes que era apenas um acordo? Então por que vens falar comigo agora? Será que gostaste de Shenle? Oh, que coincidência! A CEO, que sempre desprezou os homens, está agora a suspirar de amor. Quando Liu Huyan partilhou os seus sentimentos com a sua melhor amiga, a melhor amiga Wang Xiaomomo ficou primeiro confusa e depois espantada. Ela não esperava que a sua amiga, que sempre foi assim, a sua melhor amiga, que nunca pensou em namorar ou casar desde que era pequena, tivesse agora o início de um romance. Isto é realmente o sol a nascer do oeste. Eu também não sei. Pensei que não tinha gostado dele, mas lembrando-me que o nosso acordo terminou. A menos que esse homem seja seu parente, a resposta só pode ser uma: você gosta dele. Talvez você goste dele agora apenas na fase inicial, mas gostar é gostar. A natureza não muda. Na minha opinião, Shenle é uma boa pessoa. Embora a origem familiar dele seja um pouco inferior, com a situação da sua família Liu, vocês não precisam considerar a origem dele, certo? O mais importante é que ele é impecável no cuidado com as mulheres. Olha para você, nesses 3 anos, ele te cuidou tão bem que você está radiante e com um corpo perfeito. Sua pele também melhorou muito, nada se compara a uma mulher de 26 anos, parece uma garotinha de 17, 18 anos. E sua tez melhorou mais do que um pouco, sem nenhum sinal de trabalho árduo, como você disse de forma tão exagerada. Ele até me engordou e me deixou com a pele clara. Ouvindo a amiga, Liu Huyan corou. Onde está o exagero? Huyan, você está em um paraíso e não sabe. Se você tivesse azar, você poderia comparar com Zhang Zixuan? Ela faz tratamentos de pele, cuidados com o corpo e todos os tipos de tratamentos? Mas ainda se pode ver sinais de envelhecimento da pele, porque isso é inevitável para as mulheres. E usar muitos cosméticos pode acelerar esse processo. Então, Huyan, quando você tem um homem que você deve valorizar, você deve valorizá-lo. Quando você deve ser proativa, você deve ser proativa. Não espere até perder para se arrepender, senão eu não vou te consolar. Depois de explicar, Wang Xiaomen não se esqueceu de provocá-la. Ah, ela não é tão boa quanto você diz. Depois de ouvir, Liu Huyan ainda respondeu teimosamente, já que você acha que o Shen Luo não é bom o suficiente, então eu vou tentar. Com a minha beleza, vou atrás dele. Não acredito que não consigo conquistá-lo. Falando nisso, já faz um tempo que não como a comida do Shen Luo. Que saudade! Vendo a teimosia de Liu Huyan, Wang Xiaomen sorriu secretamente. Para lidar com esse tipo de pessoa, basta uma jogada contra a corrente para quebrá-la. Então Wang Xiaomen usou a tática de roubar a namorada do amigo.
Se você não gosta, então eu vou. Depois de fazer tudo isso, Wang Xiaomen fez um gesto de cabeça de cobra de ferro. Esse gesto não era falso. Desde que comeu minha comida uma vez, ele está pensando nisso. Em feriados, ou ocasionalmente nos fins de semana, ele vai à casa da Liu para comer. Nesses 3 anos, ele realmente comeu muita comida. Liu Huyan, ao ouvir isso, ficou realmente irritada. Não, não. Eu e Shen Lu ainda não nos divorciamos oficialmente. Então eu vou esperar até que vocês se divorciem oficialmente para começar. De qualquer forma, é apenas um mês. Vendo Liu Huyan ansiosa, Wang Xiaomen continuou a pressioná-la. No entanto, antes que ele pudesse terminar, Liu Huyan interrompeu. Mesmo que se divorciem, não pode. Ah, eu disse, eu nem comecei e você já está impaciente. Você disse que não gosta dele. Eu estava apenas brincando com você. Como Wang Xiaomen poderia ser tão baixo a ponto de roubar a namorada de uma amiga? Não se preocupe. Ah, vendo Liu Huyan assim, Wang Xiaomen de repente ficou com fome. Então ela brincou. Ah, Xiaomen, você doa minerais, eu te arranho. Vou te arranhar até a morte. Com o que Wang Xiaomen disse, Liu Huyan soube que foi enganada por sua melhor amiga. Então, com as 2 mãos levantadas, ela começou a fazer cócegas. Eu estava errada. Pare logo, não aguento mais. Wang Xiaomen se rendeu imediatamente. Quanto a Liu Huyan, por causa do segredo que ela escondia em seu coração, que Wang Xiaomen revelou impiedosamente, ela naturalmente não a deixaria ir tão facilmente. Vendo que Liu Huyan não queria deixá-la ir, Wang Xiaomen suportou a sensação estranha e o desconforto, e igualmente levantou as 2 mãos para contra-atacar. As 2 começaram a brincar assim. Não se sabe quanto tempo passou, elas finalmente não aguentaram mais. Ambas caíram exaustas no sofá. Vou te dar uma ideia. Embora sejamos ambos solteiros, mas eu estudei muitos tutoriais sobre como as mulheres perseguem os homens. O pequeno Shen Lê não é algo que você pegaria facilmente? Depois de descansar um pouco, Wang Xiaomen se levantou. Ela deu tapinhas em suas bochechas e fez uma promessa. E depois dessa provocação de Wang Xiaomen, Liu Huyan também entendeu seus sentimentos internos, então ela sentiu. Naquela noite, ao voltar para casa, Liu Huyan expressou seus pensamentos aos pais de forma indireta. Huyan, nossa família Liu é grande e rica, não precisamos nos preocupar com compatibilidade de status. Então pode ir em frente e perseguir. Além disso, estamos bastante satisfeitos com aquele garoto Shen Lê. Ele tem um bom ofício, sem mencionar que sabe cuidar muito bem das pessoas. Entregar você a ele, estou 100% confiante. Depois de ouvir Liu Huyan expressar seus verdadeiros sentimentos, os pais de Liu concordaram sem hesitar. Eles sempre pensaram que sua filha não tinha sentimentos românticos por ninguém. Portanto, eles não se atreveram a sugerir nada. Agora que ouviram os pensamentos de sua filha, é claro que não recusariam. E Liu Huyan, tendo o apoio de seus pais, um sorriso encantador apareceu em seu rosto. Ao voltar para seu quarto, Liu Huyan pegou seu celular, encontrou o nome Madeira Morta no WeChat e enviou uma mensagem. Lê, você já se instalou em Singapura? Sim, o apelido de Madeira Morta. É exatamente o apelido que Liu Huyan deu a ele. A razão é que nos últimos 3 anos, com a ideia de que uma CEO bilionária nunca se interessaria por mim, eu nunca fiz nenhum movimento imprudente. E Liu Huyan, vendo que eu não tinha interesse nela, uma super beldade, ficou brava e me deu esse apelido. Claro, eu não sabia de nada disso. No entanto, depois de enviar várias mensagens, todas caíram no vazio. Enquanto ela pensava se deveria me ligar, mal sabia ela que eu estava ocupado limpando a nova casa. Minha nova casa é um edifício de 3 andares em estilo de vila, com 200 metros quadrados por andar. Ela tem 5 quartos e 2 salas de estar. Além disso, cada quarto tem um banheiro privativo. O primeiro andar tem 4 quartos, uma sala de estar grande, uma cozinha grande e 2 banheiros. Cada quarto também tem um banheiro privativo. Portanto, no geral, é muito luxuoso. Construir este prédio custou-me quase 5 milhões e foi totalmente concluído há 2 meses. Portanto, no geral, é muito luxuoso. Construir este prédio custou-me quase 5 milhões e foi totalmente concluído há 2 meses. Como a casa foi recém-construída, não vinha aqui muitas vezes. Cada vez que vinha, apenas supervisionava os trabalhadores para instalar os móveis e eletrodomésticos, e saía logo em seguida. Por isso, a limpeza da casa ficou para trás. Então, quando entrei, fiquei pasmo.
A casa inteira estava cheia de poeira e caixas de papelão, parecendo que ninguém morava aqui há muito tempo. Se não fosse limpa, ninguém poderia morar aqui. Mas com uma casa tão grande, se eu limpasse sozinho, levaria dias para terminar. Sem outra opção, tive que limpar meu quarto no segundo andar, o escritório, a cozinha no térreo, o banheiro e a sala. E as escadas. O restante planejo chamar alguém para limpar amanhã. De qualquer forma, agora que tenho dinheiro, não posso mais me apertar. Mesmo assim, a carga de trabalho é enorme. Porque a casa recém-reformada tem muita poeira, e ela está bem grudada. Um aspirador de pó não consegue remover, só com um pano úmido e muita força para limpar a poeira residual. Portanto, a dificuldade deste trabalho é imaginável. Depois de trabalhar por horas, finalmente pude deitar no sofá para descansar um pouco. Peguei meu celular na mesinha de centro e vi mais de 10 mensagens de Liu Huyan. Isso me deixou um pouco confuso. Essa princesa, por que ela de repente me enviou tantas mensagens perguntando se eu estava instalado? Não pensei muito no motivo. Então respondi diretamente: já estou instalado. Obrigado pela sua preocupação, senhorita Liu. Eu estava limpando a casa agora, então não vi o celular. Peço desculpas. Depois de enviar a mensagem, tirei uma foto do local que acabei de limpar e enviei. Parece que Liu Huyan estava olhando o celular. Assim que enviei a mensagem, ela respondeu imediatamente com 2 mensagens. Oh, que bom que você está instalado. Devo estar cansado depois de limpar, então não vou incomodar. Descanse. Boa noite. Vendo as 2 mensagens acima, fiquei sem saber o que Liu Huyan realmente queria dizer. Será que ela me enviou tantas mensagens apenas para me desejar boa noite? Não consegui entender, então parei de pensar nisso. Então respondi com um emoji de coquei e desliguei o celular, indo em direção à cozinha. Trabalhei tanto tempo e ainda não comi. Minha barriga já está roncando, então preciso comer algo rápido. Nos dias seguintes, fiquei ocupado no meu quintal, e Liu Huyan não me enviou mais mensagens. O terreno que aluguei fica na periferia de Jianshen, não só longe do centro da cidade, mas também a quase 100 quilômetros, e cercado por florestas. Além disso, esta localização fica a mais de 2 quilômetros do vilarejo mais próximo, e a cidadezinha mais próxima fica a mais de 10 quilômetros. Se não houvesse um pequeno riacho aqui a cerca de 400 metros de distância, havia uma estrada de terra que passava por aqui, eu nunca escolheria este lugar, por causa disso. O preço de arrendamento da terra aqui é muito barato, 70 anos de contrato, apenas 400 yuans por metro quadrado. No entanto, após o arrendamento, esta terra não pode ser usada para fins industriais ou imobiliários. Claro, essa restrição é como se não existisse para mim. Porque eu nunca pensei em usá-la para desenvolvimento industrial e imobiliário, para ter terra suficiente para cultivar vegetais, escavar lagoas, materiais importantes, etc. Eu arrendei um total de 150 mu, com um custo total de 40 milhões. Além disso, há custos de construção de casas e eletrodomésticos de 4,78 milhões. Custos de reparo de estradas de 3,4 milhões, cercas de arame de 3,5 milhões, vigilância por vídeo de 1,75 milhão. Ou seja, até agora, já gastei 52,43 milhões e só me restam 10 milhões na conta. O dinheiro realmente não dura. E a presidente de beleza me deu 50 milhões adiantado quando viu que eu precisava de dinheiro. Caso contrário, depois de receber o dinheiro, ainda levaria um ano para eu providenciar todas essas coisas. E na época, ainda teríamos que gastar centenas de milhares para comprar algumas máquinas agrícolas, e cavar lagoas, construir casas para galinhas e famílias, etc. Tudo isso custa dinheiro. Mas não estou preocupado. Quando as colheitas crescerem, terei muitas maneiras de ganhar dinheiro. Portanto, com o objetivo em mente, antes que as máquinas agrícolas chegassem, eu mesmo comecei a trabalhar na área de terra molhada cavada. Com muito esforço, plantei as sementes de vegetais que cultivei na escola. No meu último ano de faculdade, como tinha tempo livre suficiente, usei o conhecimento profissional que aprendi e um método de cultivo especial que descobri acidentalmente para cultivar vários tipos de sementes de vegetais novas. São repolho, tomate, brócolis, cenoura e berinjela. Essas sementes, cultivadas com métodos especiais, têm um período de crescimento mais curto do que as sementes comuns. Mais nutrição e mais saborosos, mas a produção é relativamente menor.
Este problema ainda está sendo resolvido por mim. Tomando o repolho como exemplo, o ciclo de crescimento é de apenas 7 a 9 dias, mas em comparação com o repolho normal, a produção é de cerca de 70%. Ou seja, o repolho novo parece um pouco mais magro. Outros vegetais são semelhantes. Mesmo com baixa produção, já atende às condições de plantio. Afinal, a raridade é valiosa. Faz sentido. Vendo os vegetais crescendo dia após dia, meu humor gradualmente se acalmou. Em seguida, esperarei que as máquinas agrícolas cheguem para começar a cultivar em larga escala. Só de pensar nisso é animador. Logo se passaram 5 dias. Neste momento, o repolho que plantei entrou na fase de maturação e está pronto para ser colhido. Vendo o campo verde exuberante, senti uma sensação de realização. Quase gritei: isso é o meu reino! Estes são todos súditos do meu reino. Como o ciclo de produção do repolho é muito curto, então não plantei muito, apenas cerca de 50 metros quadrados. Mas pelo menos posso colher cerca de 400 a 500 din de repolho. Essa quantidade sozinho. Definitivamente não consigo comer tudo, então planejo levá-lo à cidade a 10 quilômetros de distância e perguntar se algum restaurante ou hotel quer. Planejo fazer um fornecimento de longo prazo, para que eu tenha uma renda estável. No entanto, quando estava prestes a sair, alguém apareceu no quintal, o que me deixou muito surpreso. Liu Huyan. Nesse momento, Liu Huyan estava parada no portão, olhando em volta. Vestida com um vestido longo azul claro e usando um chapéu de sol fofo, ela não tinha nada da aparência de CEO fria e distante de sempre. Em vez disso, ela parecia uma irmã mais velha, gentil e fofa. Ao me ver, Liu Huyan acenou feliz para mim. Como essa bela CEO me encontrou aqui? Ela deveria estar trabalhando hoje, certo? Olhando para Liu Huyan acenando do lado de fora, eu pensei. Embora estivesse um pouco confuso, ainda caminhei rapidamente até o portão. Abri o portão fechado e finalmente perguntei: Senhorita Liu, por que está tão livre hoje? Ao ouvir minha pergunta, Liu Huyan revirou os olhos lindamente e respondeu: Ale, você pode parar de me chamar de Senhorita Liu? Eu ainda sou sua esposa agora. Diante de Liu Huyan, que era completamente diferente de antes, fiquei sem saber como responder por um momento, então gaguejei um pedido de desculpas. Não, não é nada. Eu só queria vir ver o ambiente aqui. Por quê? Você não me quer aqui? Ao ouvir minha pergunta, Liu Huyan corou ligeiramente e então, fingindo calma, disse: Claro que quero. Entre primeiro. Eu estava prestes a sair. Liu Huyan e eu estávamos um pouco distantes, então não vi o quão corada ela estava. Depois que me afastei, Liu Hui entrou sem hesitação, sem se considerar uma estranha. Depois que ela entrou, ela de repente se lembrou do que eu disse e perguntou curiosa: Ale, para onde você disse que ia sair? Eu me formei em biotecnologia na faculdade. Por isso, cultivei algumas sementes de vegetais. Recentemente, abri alguma terra inculta na propriedade e plantei essas sementes. E esses vegetais cresceram bem e em grande quantidade. Eu definitivamente não consigo comer tudo sozinho. Então eu estava pensando em ir à cidade mais próxima perguntar se algum restaurante ou hotel gostaria de comprar esses vegetais. Não escondi de Liu Huyan o que eu estava prestes a fazer, mas expliquei tudo a ela. Ao ouvir que eu estava prestes a ir para a cidade para fechar um negócio, Liu Huyan também se interessou. Então ela também quis ir comigo, e de carro. Originalmente, eu queria recusar. Mas ao ver sua expressão suplicante, eu só pude concordar, olhando para a senhorita. Ela claramente nunca tinha estado em uma cidadezinha rural como essa. Então, leve-a para experimentar. Assim, Liu Huyan se tornou a primeira mulher a andar no meu sucete. Chegando à cidade, eu tive uma ideia geral da situação local. Como há um ponto turístico de fontes termais popular nas proximidades, há vários hotéis na cidade para os turistas descansarem e comerem. Embora não seja um hotel estelar, a localização perto de atrações turísticas permite-lhes atrair bastante tráfego de clientes, pelo que o seu consumo diário de vegetais é considerável. Além disso, não há grandes quintas de vegetais nas proximidades para transportar os vegetais. São transportados de dezenas de quilômetros de distância. Agora que ouvem que posso fornecer-lhes vegetais, não só a distância é curta, como a qualidade, o sabor e os nutrientes são de primeira qualidade. Por isso,
Concordaram sem hesitação e, finalmente, assinei com eles um contrato de fornecimento de 6 meses. Cada hotel fornece cerca de 200 a 300 din por dia, totalizando 4 hotéis, o que equivale a cerca de 1.200 din. Embora a quantidade possa não parecer grande, os materiais que forneço são vegetais de alta qualidade, melhores do que os vegetais orgânicos. Por isso, podem utilizá-los como pratos de assinatura. Assim, o consumo pode não ser tão grande. Se o consumo aumentar mais tarde, o número também pode ser aumentado. Quanto ao preço, com Liu Huyan, uma CEO de centenas de milhares de milhões, não há como perder dinheiro. Mesmo a couve mais barata é vendida a 23 yuans por din, mais do dobro do preço da couve orgânica comum. As outras variedades de vegetais custam basicamente mais de 25 yuans, especialmente os brócolos. O preço chegou a 45 yuans por din. Liu Huyan ajudou muito a conseguir este preço. Por isso, no regresso, aproveitei para comprar muitos ingredientes de carne. Depois de voltar à quinta, usei os vegetais da quinta para fazer alguns dos meus pratos de assinatura para fortalecer a relação. 10 dias depois, ao comer a minha comida novamente, Liu Huyan mostrou-me novamente a expressão dela quando comeu pela primeira vez o meu macarrão instantâneo de carne e leite que fiz para ela. Os pauzinhos voavam rapidamente, sem qualquer ar de cia ou fria. No final, Liu Huyan, que comeu até ficar cheia, deitou-se no sofá, com a barriga proeminente, como se estivesse grávida de 6 meses. Como é que a tua arte culinária parece ter melhorado? Liu Huyan, deitada no sofá, comparou a comida que fiz antes em casa da Liu com a comida que fiz agora e pôde sentir claramente a diferença. Por isso, ela não pôde deixar de perguntar, isso é certo. Os vegetais que usei desta vez foram cultivados pelo meu irmão e são diferentes dos vegetais do mercado. O prato feito com eles também deve ser diferente. Eu, deitado no outro sofá, ouvi a pergunta dela e revirei os olhos de volta. Ah, como é que me esqueci disto? Não pensei que o Ale fosse bom a cozinhar, mas também é tão bom a cultivar vegetais. É realmente surpreendente. Depois de ouvir a minha explicação, Liu Huyan percebeu, mas ela não se esqueceu do propósito da sua visita desta vez. Por isso, reprimindo a vergonha no coração, ela abriu a boca novamente. É realmente inimaginável como será não poder comer a comida do Ale no futuro. Gostaria de poder comer sempre a comida que o Ale faz. Quando Liu Huyan disse isto, o rosto pálido e gelado que era habitual ficou vermelho como um pimentão, fazendo-o cobrir o rosto rapidamente com as mãos, tentando esconder sua aparência atual. Infelizmente, eu, sentado do outro lado, não vi sua aparência agora. Além disso, considerando que não muito tempo atrás, ele me ajudou a resolver o problema do preço do pacote de vegetais, então eu voltei e disse, não é nada. Huyan, se você quiser minha comida no futuro, pode vir me procurar. Eu garanto que você será bem atendida. Ale, isso é o que você disse, hein? Então vou incomodar vocês mais vezes. Por que não alugo um quarto aqui para facilitar minha vinda no futuro? Afinal, é bem longe para voltar para casa daqui. Se eu vier jantar aqui e depois voltar, será tarde demais. De qualquer forma, vocês têm muitos quartos e não vão morar em todos. Ouvindo meu convite para vir com frequência, Liu Huyan respondeu animadamente. Ao mesmo tempo, ela propôs alugar um quarto. Quanto a isso, pensei realmente, se ela viesse jantar, seria tarde para voltar. Além disso, eu realmente tenho muitos quartos e alugar um não seria um problema. Então concordei com a proposta dela. Mal sabia eu que foi essa proposta que me fez sentir que perdi muito no futuro. E Liu Huyan, depois de me ouvir concordar, imediatamente começou a fazer ligações para dar ordens. No dia seguinte cedo, quando abri a porta, chegaram 2 grandes caminhões. Eles vieram trazer coisas para Liu Huyan, malas, cama, armário, etc. No entanto, eu não percebi tudo isso, pensando que todas essas roupas eram novas que ela comprou. No mês seguinte, Liu Huyan vinha a cada 2 dias. E sempre pernoitava aqui, tratando o lugar como se fosse sua casa. E eu não me importei. De qualquer forma, eu costumava me sentir solitário sozinho. Se não fosse pelo fato de as coisas do meu imóvel ainda não estarem totalmente arrumadas, eu teria convidado meus pais para morar aqui. Só não sei se eles gostariam. Afinal, este lugar é um pouco remoto. Agora, com a super bela Liu Huyan aqui, finalmente há um pouco de vida. Assim, durante este mês de convivência, eu experimentei uma sensação diferente da que tive na casa dos Liu. Na casa dos Liu,
eu sempre ia para cumprir tarefas, então, eu sempre me considerei um estranho, e a relação com a família Liu era apenas de empregador, mas agora é diferente. Eu sou o dono daqui. Liu Huyan, embora seja uma convidada, é mais uma amiga. Portanto, nós somos como se estivéssemos morando juntos, embora em casas separadas. Não sei se foi de propósito ou não, toda manhã quando acordo, sempre consigo ver Liu Huyan, usando um pijama sexy, sentada no sofá da sala do segundo andar. Sua figura sedutora, combinada com seu pijama sexy e sua beleza que se revela parcialmente, sempre faz de mim um jovem cheio de vigor. Ficar com a garganta seca, sem ousar olhar muito. No entanto, depois de cada vez que vejo o corpo perfeito de Liu Huyan, volto rapidamente para o quarto. Na sala, Liu Huyan sorri triunfantemente. Embora ainda houvesse um toque de malícia no sorriso, pelo menos provou que esta ideia que Wang Xiaomen lhe deu foi muito eficaz. Fez-me esquecer a existência do período de reflexão de divórcio. Ele acredita que, com o tempo, um jovem com sangue quente como eu definitivamente não conseguirá se conter. Naquela hora, ele vai cozinhar o arroz cru em arroz cozido. Ele não acredita que não consiga me conquistar. Na verdade, eu não aguentei por muito tempo. E me rendi. Isso foi em uma noite no segundo mês em que Liu Huyan se mudou. Naquele dia, foi o início do 7º mês lunar, também conhecido como Festival Qiqiao, ou o Dia dos Namorados chinês. Naquela noite, Liu Huyan parecia ter planejado tudo. Depois de tomar banho cedo, ela usou o pretexto do Dia dos Namorados para dizer que queria beber uma bebida comigo. Eu não podia recusar e abri uma garrafa de vinho tinto para beber com ela. No começo, tudo estava bem. Quando ela estava bebendo a segunda taça, ela agiu como se estivesse bêbada e caiu no sofá. Se ela estivesse apenas bêbada, eu não teria achado nada demais. Afinal, algumas pessoas que não bebem bem podem ficar bêbadas com uma taça. Nos últimos 3 anos, eu raramente vi Liu Huyan beber, então não sei qual é a sua tolerância ao álcool. Mas eu não esperava que, depois de ficar bêbada, ela continuasse falando incessantemente como se estivesse tendo um ataque de bêbada. Ale, por favor, não se divorcie. Eu gosto de você e não quero me divorciar. Irmão, não se divorcie. Ouvindo as palavras embriagadas de Liu Huyan, meu coração apertou. Para ser sincero, eu realmente esperava que o que Liu Huyan disse naquele momento fosse verdade. Mas eu sou apenas uma pessoa comum com algum talento para cozinhar. Posso realmente fazer uma CEO bilionária como Liu Huyan gostar de mim? Além disso, nos últimos 3 anos, Liu Huyan nunca demonstrou sentimentos românticos por mim. No máximo, era apenas um sentimento entre amigos. Mas agora, ouvindo Liu Huyan dizer que gosta de mim, fiquei um pouco em pânico por um momento. Fiquei parado, olhando para ela no sofá, que normalmente era fria e deslumbrante. Naquele momento, ela parecia uma mulher deslumbrante. Não sabia o que fazer. Liu Yan, se você está bêbada, eu vou te levar de volta para o quarto para descansar. Tentei disfarçar meu pânico de outra forma. Mas Liu Huyan parecia não ter ouvido. Seu rosto estava normalmente corado devido ao álcool. Seus olhos estavam bem fechados. Mas ela continuou murmurando, não se divorcie. Seu corpo continuava se contorcendo. Ela estava quase se contorcendo para a beira do sofá. Se ela caísse, sua bunda provavelmente doeria muito. Então, eu me apressei para pegá-la e deixá-la encostada em mim, sentindo o calor que emanava dela. Eu não soube por um momento como levá-la de volta para o quarto, mas pensei um pouco. Decidi carregá-la nos braços. Afinal, ela agora está toda mole. Acho que ela não consegue ficar de pé, e não consigo apoiá-la. Liu Huyan tem uma figura excelente. Se a pontuação máxima for 100, ela conseguiria pelo menos 98 pontos, assim como sua aparência. Mas seu peso não é alto, cerca de 52,5 kg, comparado com sua altura de quase 1,70 metros. Ela já é muito magra. Esse peso para mim é, naturalmente, moleza. Depois de carregá-la, fui para o quarto dela e a coloquei na cama. Liguei o ar-condicionado e cobri-a com um cobertor. Quando eu estava prestes a me virar para sair, Liu Huyan segurou minha mão. Completamente despreparado, fui puxado por ela. Caí direto na cama dela. Felizmente, reagi a tempo e apoiei as mãos. Caso contrário, eu teria caído diretamente em cima de Liu Huyan. Mesmo assim, eu e Liu Huyan ficamos cara a cara, olhando para seu rosto incrivelmente belo e seus lábios vermelhos e macios.
agora corados por causa do álcool, com um leve cheiro de vinho. O ar quente soprou no meu rosto, e um pensamento passou pela minha mente. Beijá-la, beijá-la, beijá-la. Mas logo descartei esse pensamento. Ela é a bilionária CEO. E se ela estivesse apenas falando besteiras e não realmente gostar de mim? Se eu a beijasse, não seria um estupro? Eu não quero ser preso. Ainda tenho muitas coisas para fazer. Pensando nisso, decidi me levantar. No momento em que me levantei, Liu Huyan abriu lentamente os olhos e me segurou pelo pescoço com as mãos. Em seguida, com meus olhos cheios de choque, ela me beijou. Por um instante, dois pensamentos passaram pela minha cabeça. O primeiro: meu primeiro beijo se foi. O segundo: fui beijado pela bilionária CEO. Neste momento, senti a maciez em meus lábios e meu coração estava em conflito. Devo ir embora agora? Ou continuar? Quando Liu Huyan me beijou agora, parecia que ela já tinha acordado. Se eu for embora agora, e se ela realmente gostar de mim? Com certeza magoaria. E se eu continuar, e se ela não gostar de mim? Esquece. A vida é curta. Jovens devem ousar. Depois de pensar com clareza, abracei sua cintura e a trouxe para perto de mim. Então comecei a responder com força. No entanto, nenhum de nós dois tinha experiência em beijar, então enquanto nos beijávamos, ficamos sem fôlego. Sem outra opção, tivemos que nos separar. Depois de nos separarmos, olhei para Liu Huyan novamente, e ela também estava olhando para mim. A atmosfera ficou de repente estranhamente silenciosa, mas em seus olhos, não vi nenhum sentimento de aversão ou insatisfação, mas timidez e alegria. Eu também não esperava que Liu Huyan pudesse mostrar tal expressão, então isso me deu uma suposição inicial. Liu Huyan me beijou. Depois de um tempo, eu realmente não aguentei mais. Então, tomei a iniciativa de cruzar a linha e beijei seus lábios novamente, com a primeira experiência. Desta vez, beijamos por mais tempo. E, desta vez, não me limitei a beijar. Mas minhas mãos começaram a percorrer seu corpo. Liu Huyan parecia estar preparada há muito tempo, diante do meu toque. Ela não apenas não se opôs de forma alguma, mas também cooperou muito. Isso me deixou ainda mais certo que Liu Huyan certamente gostava de mim, senão, como ela poderia cooperar tanto? A partir daqui, também se pode ver que esta embriaguez foi definitivamente o seu plano. Mas eu, um homem, ainda teria medo dela? Assim, com um querendo o outro, eu completei a transição de menino para homem, de menina para mulher. 6 meses depois, Liu Huyan, com 5 meses de gravidez, abraçou meu braço na cozinha, balançando e mimando. Marido. O cheiro aqui na cozinha não faz bem ao seu corpo. Obrigado, marido. Tocar seu abdômen e obter o resultado desejado. Liu Huyan me deu um beijo animado no rosto, então voltou para a sala e assistiu a uma novela melodramática. Eu não pude deixar de balançar a cabeça. Desde que Liu Huyan engravidou, para garantir o desenvolvimento seguro do bebê, o pai de Liu a deixou em casa para a gestação. Ela não precisava se preocupar com os assuntos do grupo. Assim, sem a pressão do trabalho, ela começou a gostar de assistir a essas novelas melodramáticas, chorando e rindo a cada vez. Eu realmente não sei o que há de tão bom nelas. Tudo bem, eu também a ajudei a endireitar meu capacete. Depois de fazer habilmente um prato de patas de frango com limão e 5 temperos, eu o levei para a sala e me sentei perto de Liu Huyan. Uau, que cheiro delicioso! Hehe. Assim que coloquei o prato, Liu Huyan, como um gatinho fofo, rapidamente se aproximou e cheirou profundamente o aroma das patas de frango. Em seguida, ela mostrou um sorriso satisfeito. Claro, o seu marido é excelente. Ao ouvir o elogio de Liu Huyan, eu estufei o peito e disse. Liu Huyan riu vigorosamente. Marido é o melhor. Ela então aproximou seu rostinho para mim. Olhando para Liu Huyan, que parecia uma garotinha, eu não pude deixar de beijá-la. Em seguida, peguei uma pata de frango. Coloquei-a na boca dela, e ela a comeu. Vendo a boca pequena e redonda de Liu Huyan, limpei os cantos da boca dela com um lenço e ri. Que gatinho guloso! Eu não sou um gatinho guloso. Ao ouvir minhas palavras, Liu Huyan quis refutar, mas como sua boca estava cheia de comida, fazendo com que ela ficasse sem palavras. Depois de um tempo, Liu Huyan engoliu a pata de frango que tinha na boca. Então ele perguntou com um sorriso.
É porque você gosta tanto das patas de frango que seu marido fez. Ou não é? Tudo bem, é tudo culpa do marido. Minha Liu Yan não é uma gatinha mimada. Então, querida esposa, por favor, coma mais um pedaço. Eu pareço estar me desculpando. Ele adicionou mais uma pata de frango para Liu Huyan. Então eu te perdoo, meu bem. Xixi. Vendo a pata de frango sendo oferecida à sua boca, Liu Huyan deu um sorriso encantador. Assim, nessa atmosfera calorosa, passamos uma linda tarde.